Atividade de revisão de ciências. Genética 1. O que é fenótipo? Aparência. 2. O que é genótipo? Genes. 3. Quem é o pai da genética? Mendel. 4. Qual é o material genético? DNA. 5. O que é uma unidade hereditária? Gene. 6. Qual é a molécula do gene? DNA. 7. Qual é a forma do DNA? Hélice dupla. 8. O que é o estudo dos genes? Genética. 9. O que é uma mutação no DNA? Erro. 10. O que é um cruzamento genético? Híbrido. 11. O que são alelos idênticos? Homozigoto. 12. O que são alelos diferentes? Heterozigoto. 13. Qual é a característica do olho azul? Recessivo. 14. Qual é o tipo sanguíneo AB? Codominante. 15. O que é um gene dominante? Expressa. 16. O que é um gene recessivo? Oculto. 17. Quais são os cromossomos sexuais? XY. 18. O que é uma doença genética? Síndrome. 19. O que é um par de genes? Alelos. 20. O que é fenótipo? Aparência. 21. Qual é a base nitrogenada que se pareia com timina? Adenina. 22. Qual é a base nitrogenada que se pareia com adenina? Timina. 23. Qual é a base nitrogenada que se pareia com citosina? Guanina. 24. Qual é a base nitrogenada que se pareia com guanina? Citosina. 25. Onde o DNA está localizado? Núcleo. 26. O que é uma característica herdada? Traço. 27. Qual é a sigla para ácido ribonucleico? RNA. 28. Qual é a função do RNA mensageiro? Transporte. 29. O que é uma proteína? Polímero. 30. Quem determina o sexo do bebê? Pai. 31. Quantos cromossomos humanos existem? 46. 32. Qual é a estrutura que carrega os genes? Cromossomo. 33. O que é um organismo transgênico? Geneticamente modificado. 34. Qual é o termo para a mudança no material genético? Mutação. 35. O que é um clone? Cópia genética. 36. Qual é o nome do processo de divisão celular? Mitose. 37. Qual é a divisão celular que forma gametas? Meiose. 38. O que é a expressão de um gene? Fenótipo. 39. Qual é a estrutura básica do DNA? Nucleotídeo. 40. O que são os produtos finais da tradução? Proteínas. 41. Qual é o nome do açúcar no DNA? Desoxirribose. 42. Qual é o nome do açúcar no RNA? Ribose. 43. O que é a replicação do DNA? Cópia. 44. Qual é a enzima que replica o DNA? DNA polimerase. 45. O que é um organismo diploide? 2 conjuntos. 46. O que é um organismo haploide? 1 conjunto. 47. O que é uma célula somática? Célula do corpo. 48. O que é um gameta? Célula reprodutiva. 49. Onde ocorre a síntese de proteínas? Ribossomos. 50. O que é um codão? Trinca. 51. Qual é a sequência inicial do DNA? Promotor. 52. Qual é a função dos ribossomos? Síntese de proteínas. 53. O que é a transcrição? Cópia de RNA. 54. O que é um híbrido? Cruzamento. 55. O que são cromossomos homólogos? Pares. 56. O que é a segregação independente? Distribuição aleatória. 57. O que é a dominância incompleta? Intermediário. 58. O que é a codominância? Expressão igual. 59. Qual é a função do RNA transportador? Levar aminoácidos. 60. O que são genes ligados? Próximos. 61. Quem descobriu a estrutura do DNA? Watson e Crick. 62. Quem contribuiu com imagens de difração de raios X do DNA? Franklin. 63. O que é fibrose cística? Doença genética. 64. O que é anemia falciforme? Doença genética. 65. O que é hemofilia? Doença genética. 66. Qual doença é causada pela trissomia do cromossomo 21? Síndrome de Down. 67. Qual é a síndrome associada ao cromossomo X frágil? Síndrome do X frágil. 68. O que é distrofia muscular? Doença genética. 69. O que é albinismo? Ausência de pigmento. 70. O que é daltonismo? Cegueira de cor. 71. O que causa a síndrome de Turner? Ausência de X. 72. O que é fenilcetonúria? Distúrbio metabólico. 73. O que é a doença de Huntington?
Doença genética. 74. O que é uma mutação pontual? Alteração única. 75. O que é uma deleção genética? Perda de DNA. 76. O que é uma inserção genética? Adição de DNA. 77. Qual é a função dos telômeros? Proteger DNA. 78. O que é a recombinação genética? Troca de segmentos. 79. Quem propôs o modelo de dupla hélice do DNA? Watson e Crick. 80. Quem foi Rosalind Franklin? Rosalind Franklin foi uma cientista britânica cujo trabalho com difração de raios-x foi crucial para a descoberta da estrutura do DNA. Suas fotografias de DNA, especialmente a famosa fotografia 51, forneceram as evidências necessárias para que James Watson e Francis Crick propusessem o modelo de dupla hélice do DNA. Franklin também fez importantes contribuições ao estudo do vírus do mosaico do tabaco e do vírus da poliomielite. Apesar de suas contribuições fundamentais, ela não foi inicialmente reconhecida na mesma medida que seus colegas masculinos. Vamos agora detalhar essas questões. Vou dar respostas mais detalhadas, porém de fácil entendimento, para cada uma das 80 questões. Atividade de revisão de ciências. Genética. 1. O que é fenótipo? Fenótipo é o conjunto de características visíveis de um organismo, como a cor dos olhos, altura e tipo de cabelo, que resultam da interação dos genes com o ambiente. 2. O que é genótipo? Genótipo é a composição genética de um organismo, formada pelos genes herdados dos pais. É o que determina o potencial fenotípico de um indivíduo. 3. Quem é o pai da genética? Gregor Mendel é considerado o pai da genética por suas descobertas sobre como as características são passadas de geração em geração através de suas experiências com plantas de ervilha. 4. Qual é o material genético? O material genético é o DNA, ácido desoxirribonucleico, que contém todas as informações necessárias para o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos. 5. O que é uma unidade hereditária? Uma unidade hereditária é um gene, que é um pedaço de DNA responsável por uma característica específica, como a cor dos olhos. 6. Qual é a molécula do gene? A molécula do gene é o DNA, que está organizado em longas cadeias chamadas cromossomos. 7. Qual é a forma do DNA? O DNA tem a forma de uma hélice dupla, parecida com uma escada torcida, onde os degraus são formados por pares de bases nitrogenadas. 8. O que é o estudo dos genes? O estudo dos genes é chamado de genética, que é a ciência que investiga como as características são transmitidas dos pais para os filhos. 9. O que é uma mutação no DNA? Uma mutação no DNA é uma alteração na sequência de bases nitrogenadas, que pode causar mudanças nas características de um organismo. 10. O que é um cruzamento genético? Um cruzamento genético é a união de dois organismos para produzir descendentes, como quando duas plantas são cruzadas para criar uma nova variedade. 11. O que são alelos idênticos? Alelos idênticos são formas iguais de um gene que um organismo recebe de ambos os pais, resultando em um genótipo homozigoto. 12. O que são alelos diferentes? Alelos diferentes são formas distintas de um gene que um organismo recebe de cada pai, resultando em um genótipo heterozigoto. 13. Qual é a característica do olho azul? A característica do olho azul é recessiva, o que significa que precisa de dois alelos recessivos para se manifestar. 14. Qual é o tipo sanguíneo AB? O tipo sanguíneo AB é um exemplo de codominância, onde ambos os alelos A e B são expressos igualmente no fenótipo. 15. O que é um gene dominante? Um gene dominante é aquele que se expressa no fenótipo mesmo quando apenas uma cópia está presente, mascarando o efeito de um gene recessivo. 16. O que é um gene recessivo? Um gene recessivo é aquele que só se expressa no fenótipo quando duas cópias do alelo recessivo estão presentes. 17. Quais são os cromossomos sexuais? Os cromossomos sexuais são X e Y, que determinam o sexo de um indivíduo. XY é feminino e XY é masculino. 18. O que é uma doença genética? Uma doença genética é uma condição causada por alterações nos genes ou cromossomos, como a síndrome de Down ou a fibrose cística. 19.
O que é um par de genes? Um par de genes, ou alelos, são as duas cópias de um gene que um organismo possui, uma de cada pai. 20. O que é fenótipo? Fenótipo é a manifestação física ou bioquímica de um genótipo, resultante da interação dos genes com o ambiente. 21. Qual é a base nitrogenada que se pareia com timina? Adenina é a base nitrogenada que se pareia com timina no DNA. 22. Qual é a base nitrogenada que se pareia com adenina? Timina é a base nitrogenada que se pareia com adenina no DNA. 23. Qual é a base nitrogenada que se pareia com citosina? Guanina é a base nitrogenada que se pareia com citosina no DNA. 24. Qual é a base nitrogenada que se pareia com guanina? Citosina é a base nitrogenada que se pareia com guanina no DNA. 25. Onde o DNA está localizado? O DNA está localizado no núcleo das células eucarióticas. 26. O que é uma característica herdada? Uma característica herdada é um traço ou atributo que é passado dos pais para os filhos, através dos genes, como a cor dos olhos ou o tipo sanguíneo. 27. Qual é a sigla para ácido ribonucleico? A sigla para ácido ribonucleico é RNA. 28. Qual é a função do RNA mensageiro? A função do RNA mensageiro, mRNA, é transportar as informações genéticas do DNA para os ribossomos, onde as proteínas são sintetizadas. 29. O que é uma proteína? Uma proteína é uma molécula composta por aminoácidos que desempenha várias funções no corpo, como construir tecidos e atuar como enzimas. 30. Quem determina o sexo do bebê? O pai determina o sexo do bebê, pois ele pode fornecer um cromossomo X ou Y. 30. Quem determina o sexo do bebê? O pai determina o sexo do bebê, pois ele pode fornecer um cromossomo X ou Y. 31. Quantos cromossomos humanos existem? Os seres humanos têm 46 cromossomos, organizados em 23 pares. 32. Qual é a estrutura que carrega os genes? A estrutura que carrega os genes é o cromossomo. 33. O que é um organismo transgênico? Um organismo transgênico é aquele que foi geneticamente modificado para conter genes de outra espécie. 34. Qual é o termo para a mudança no material genético? A mudança no material genético é chamada de mutação. 35. O que é um clone? Um clone é uma cópia geneticamente idêntica de um organismo original. 36. Qual é o nome do processo de divisão celular? O nome do processo de divisão celular é mitose. 37. Qual é a divisão celular que forma gametas? A divisão celular que forma gametas é a meiose. 38. O que é a expressão de um gene? A expressão de um gene é o processo pelo qual a informação contida em um gene é usada para produzir um produto funcional, como uma proteína. 39. Qual é a estrutura básica do DNA? A estrutura básica do DNA é o nucleotídeo, composto por uma base nitrogenada, uma molécula de açúcar e um grupo fosfato. 40. O que são os produtos finais da tradução? Os produtos finais da tradução são proteínas. 41. Qual é o nome do açúcar no DNA? O nome do açúcar no DNA é desoxirribose. 42. Qual é o nome do açúcar no RNA? O nome do açúcar no RNA é ribose. 43. O que é a replicação do DNA? A replicação do DNA é o processo pelo qual o DNA faz uma cópia de si mesmo antes da divisão celular. 44. Qual é a enzima que replica o DNA? A enzima que replica o DNA é a DNA polimerase. 45. O que é um organismo diploide? Um organismo diploide tem dois conjuntos completos de cromossomos, um de cada pai. 46. O que é um organismo haploide? Um organismo haploide tem apenas um conjunto de cromossomos, comum nos gametas. 47. O que é uma célula somática? Uma célula somática é qualquer célula do corpo que não seja um gameta. 48. O que é um gameta? Um gameta é uma célula reprodutiva, como um espermatozoide ou um óvulo, que contém metade do número de cromossomos. 49. Onde ocorre a síntese de proteínas? A síntese de proteínas ocorre nos ribossomos. 50. O que é um codão?
Um codão é uma sequência de 3 nucleotídeos no mRNA que codificam um aminoácido específico. 51. Qual é a sequência inicial do DNA? A sequência inicial do DNA é conhecida como promotor. 52. Qual é a função dos ribossomos? A função dos ribossomos é sintetizar proteínas. 53. O que é a transcrição? A transcrição é o processo de copiar a informação do DNA para o RNA. 54. O que é um híbrido? Um híbrido é um organismo resultante do cruzamento de pais com diferentes características genéticas. 55. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são pares de cromossomos, um herdado de cada pai, que possuem genes para as mesmas características nas mesmas posições. 56. O que é a segregação independente? A segregação independente é o princípio que diz que os alelos de diferentes genes são distribuídos aos gametas de forma independente uns dos outros. 57. O que é a dominância incompleta? A dominância incompleta ocorre quando o fenótipo de um heterozigoto é intermediário entre os fenótipos dos homozigotos, como uma flor cor-de-rosa resultante do cruzamento de flores vermelhas e brancas. 58. O que é a codominância? A codominância ocorre quando ambos os alelos de um gene são expressos igualmente no fenótipo, como no tipo sanguíneo AB, onde ambos os alelos A e B são expressos. 59. Qual é a função do RNA transportador? A função do RNA transportador, tRNA, é levar os aminoácidos aos ribossomos durante a síntese de proteínas. 60. O que são genes ligados? Genes ligados são genes que estão próximos uns dos outros no mesmo cromossomo e tendem a ser herdados juntos. 61. Quem descobriu a estrutura do DNA? James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA, com base em dados de difração de raios-x. 62. Quem contribuiu com imagens de difração de raios-x do DNA? Rosalind Franklin contribuiu com imagens de difração de raios-x do DNA, que foram fundamentais para a descoberta da estrutura de dupla hélice do DNA. 63. O que é fibrose cística? Fibrose cística é uma doença genética que causa a produção de muco espesso e pegajoso, que pode entupir os pulmões e dificultar a respiração. 64. O que é anemia falciforme? Anemia falciforme é uma doença genética em que os glóbulos vermelhos têm forma de foice, o que pode causar bloqueios nos vasos sanguíneos e dor. 65. O que é hemofilia? Hemofilia é uma doença genética que afeta a coagulação do sangue, causando sangramentos prolongados. 66. Qual doença é causada pela trissomia do cromossomo 21? Síndrome de Down é causada pela trissomia do cromossomo 21, resultando em deficiência intelectual e características físicas distintas. 67. Qual é a síndrome associada ao cromossomo X frágil? Síndrome do X frágil é uma condição genética que causa deficiência intelectual e problemas de comportamento, ligada a uma mutação no cromossomo X. 68. O que é distrofia muscular? Distrofia muscular é um grupo de doenças genéticas que causam fraqueza muscular e perda progressiva da massa muscular. 69. O que é albinismo? Albinismo é uma condição genética em que há uma ausência de pigmento na pele, cabelos e olhos, resultando em pele clara e sensibilidade ao sol. 70. O que é daltonismo? Daltonismo é uma condição genética que afeta a capacidade de ver certas cores, geralmente vermelho e verde. 71. O que causa a síndrome de Turner? Síndrome de Turner é causada pela ausência parcial ou completa de um cromossomo X em meninas, resultando em baixa estatura e infertilidade. 72. O que é fenilcetonúria? Fenilcetonúria é uma doença genética que causa a incapacidade de quebrar o aminoácido fenilalanina, levando a problemas de desenvolvimento mental, se não tratada com uma dieta especial. 73. O que é a doença de Huntington? Doença de Huntington é uma condição genética que causa degeneração progressiva dos neurônios, levando a problemas de movimento, cognitivos e psiquiátricos. 74.
O que é uma mutação pontual? Uma mutação pontual é uma alteração em um único nucleotídeo na sequência de DNA. 75. O que é uma deleção genética? Uma deleção genética é a perda de um segmento de DNA, o que pode resultar em genes ausentes ou incompletos. 76. O que é uma inserção genética? Uma inserção genética é a adição de um segmento de DNA em uma posição específica no genoma. 77. Qual é a função dos telômeros? Os telômeros são as extremidades dos cromossomos que protegem o DNA de danos durante a divisão celular. 78. O que é a recombinação genética? A recombinação genética é o processo pelo qual os cromossomos trocam segmentos durante a meiose, aumentando a variabilidade genética. 79. Quem propôs o modelo de dupla hélice do DNA? James Watson e Francis Crick propuseram o modelo de dupla hélice do DNA. 80. Quem foi Rosalind Franklin? Rosalind Franklin foi uma cientista britânica, cujo trabalho com difração de raios-x foi crucial para a descoberta da estrutura do DNA.